O ex-ministro Eduardo Pazuello chegou aqui no Congresso bem cedo, uns 15 minutos antes das 9 horas, o horário marcado. Chegou por trás, no anexo 2 do Senado, assim, então ele veio acompanhado de alguns assessores, de terno e gravata, mas deu bem de longe, passou bem longe da imprensa, não parou para conversar com ninguém, já entrou direto na sala onde alguns senadores já aguardavam ele. E aí, aos poucos, estão chegando aqui alguns senadores para a sessão, que vai começar em breve. Confesso que fiquei muito dividido. Estava ciente de minhas responsabilidades como comandante da 12ª Região Militar. Aquela sensação de coração dividido acabou no dia 16 de abril à tarde, quando o comandante supremo das Forças Armadas, o nosso presidente da República, me ligou e se posicionou de forma clara e direta para eu vir. A partir daquele momento, organizei a minha partida, peguei meus uniformes e embarquei com meu assistente secretário para vir cumprir a missão. Como se esperava, o ex-ministro Eduardo Pazuello foi de terno e gravata e não com o uniforme do Exército para a CPI. Mas deixou claro, bem no comecinho de seu depoimento, que passou 9 meses no Ministério da Saúde para cumprir uma missão dada pelo presidente Jair Bolsonaro. Depois disso, disse o ministro na comissão, o presidente já não apitava em mais nada. Nem na política de compra de vacinas, nem na orientação ou na falta de orientação sobre o distanciamento social, nem na indução ao uso do chamado tratamento precoce sem amparo científico, só ouvia e concordava. O presidente nunca me deu ordens diretas para nada. Vossa Excelência tomou alguma medida relacionada à condução da pandemia por ordem direta do presidente da República? Nenhuma. O que não quer dizer que todos os senadores acreditaram nisso. O ex-ministro, ele está fabulando. Todas as suas ações passaram pelo crivo e aprovação prévia do Bolsonaro. Até porque, quando o governo recuou da assinatura do contrato com o Butantan para a compra da Coronavac em outubro de 2020, a conversa era outra. Senhores, é simples assim. Um manda e o outro obedece. Para essa contradição, Pazuello já trazia na ponta da língua uma explicação. Que era só um jargão militar, é apenas uma posição de internet e mais nada. Por um lado, o ex-ministro retirava de Bolsonaro a responsabilidade sobre qualquer ato do Ministério da Saúde na pandemia. Por outro, se esquivava da sua própria responsabilidade e também mentia em temas sensíveis, como a falta de oxigênio em Manaus e a adoção de uma plataforma oficial que recomendava o uso da cloroquina, chamada de Tratikov. Foi assim que Pazuello enfrentou a primeira parte do seu depoimento na CPI da Covid. Oitiva que foi interrompida de forma inesperada, depois que o senador Otto Alencar afirmou que o general se sentiu mal no intervalo da sessão. Peguei e coloquei ele no sofá, deitado, com as pernas para cima, para o sangue voltar para o cérebro. Isso acontece muito com as pessoas, fica muito tempo em pé, às vezes se emociona demais, aí ele perde um pouco e não pode deixar de atender, e às vezes dá problema até no cérebro, uma isquemia, uma coisa dessa natureza. As versões, as contradições e os bastidores dessa primeira parte do depoimento de Pazuello na CPI da Covid são os temas do Ao Ponto desta quinta-feira. Eu sou Carolina Moran, estou com Roberto Maltic e neste episódio a gente conversa com as repórteres Natália Portinari e Júlia Lindner, que desde muito cedo ficaram atentas a todos os detalhes dentro e fora da sala da comissão. Fique com a gente. Júlia Lindner e Natália Portinari, começando por você, Natália, e começando pelo fim da sessão da quarta-feira, né? Como é que se deu a suspensão dos trabalhos depois de algumas horas, praticamente todas tomadas pelo relator, daí parece que o ex-ministro passou mal, como é que foi isso? A sessão foi interrompida por conta da ordem do dia do Senado, que é o nome que se dá quando começa uma sessão ordinária, né, do Senado Federal. O presidente Rodrigo Pacheco convocou essa sessão e o presidente da CPI, Omar Aziz, tentou conversar, negociar para que a CPI pudesse ter continuidade e a sessão ordinária fosse interrompida, mas o Pacheco não quis interromper a sessão ordinária para os trabalhos da CPI, inclusive na cúpula da CPI disseram que o Pacheco
Pacheco poderia estar com um certo ciúmes aí, né, do protagonismo que a CPI tem tido nos últimos dias, então tem essa tensão aí do que é mais importante, qual o trabalho que deve andar aqui no Senado, e no fim das contas o Pacheco decidiu manter a sessão. O que não teve relação com o episódio que ocorria quase ao mesmo tempo, do ex-ministro Eduardo Pazuello quase desmaiando na salinha que fica ali ao lado de onde a CPI acontece, né? Então, nessa salinha eles têm uns lanches, um café ali que eles tomam quando tem algum intervalo, e aí o Pazuello, pela descrição do senador Otto Alencar, que o atendeu, que é médico, Pazuello estaria muito pálido e quase desmaiando, com um diagnóstico aí que o Otto Alencar fez de uma síndrome vasovagal, né, que é quando, segundo a descrição do Otto Alencar, a pessoa fica com uma circulação sanguínea prejudicada e pode acabar desmaiando. E aí ele orientou ali o Pazuello a levantar a perna, deitar no sofá, enfim, para se recompor. Disse que no fim das contas ele estaria em condições de continuar perfeitamente, inclusive o Pazuello saiu da sessão daí negando aos jornalistas que tivesse passado mal, falou, não passei mal. Tá tudo bem, galera, tá tudo bem. Enfim, o Otto Alencar contou essa história ali para todo mundo depois, dizendo que de fato ele estava quase desmaiando, mas ficou essa última contradição aí do dia. Agora, Júlia, entrando aí nos detalhes do depoimento, dá pra gente dizer que o Pazuello matou no peito? Porque ele deu a entender que nesses meses todos, ele é que tomava as decisões todas, o presidente Jair Bolsonaro não apitava em nada no Ministério da Saúde, uma narrativa que até agradou o governo, né? O deputado Eduardo Bolsonaro foi pro Twitter comemorar aí o depoimento do ex-ministro. Essa versão convenceu os senadores de que Jair Bolsonaro não tinha ingerência no Ministério da Saúde? Ficou bem evidente que ele teve uma estratégia realmente de proteger o presidente, de tirar ele de qualquer situação de conflito ou qualquer situação mais controversa da pandemia, mas ao mesmo tempo ele acabou entrando em muitas contradições, e o fato da CPI ter sido adiada para amanhã deu mais tempo agora para os senadores prepararem, né, todo um material para contestar todas essas divergências, essas questões que ficaram em aberto da sessão de hoje. Então, para defender o presidente, ele acabou pegando a responsabilidade só para ele, o que também pode dificultar a situação caso haja alguma responsabilização no final, já que ele tenta enfatizar que o presidente não teve qualquer participação, não deu nenhuma ordem que contrariasse o que ele vinha fazendo. Para botar uma pedra nesse assunto, o presidente da República falou para mim e para todos os ministros várias vezes: assunto de saúde, quem trata é o ministro Pazuello. Então, nunca, e vou repetir, nenhuma vez eu fui chamado para ser orientado pelo presidente da República de forma diferente por aconselhamentos externos. E aí depois daquela, um manda, o outro obedece, fica ainda mais difícil de acreditar, né, Júlia? Ficou bem complicado, ainda mais porque nessas contradições, especificamente nessa que você mencionou, existem vídeos, existem declarações que foram dadas pelo presidente, pelo próprio Pazuello nesse caso, que dificultam bastante a acreditar que essa declaração faz sentido. Ele quer dizer agora que as declarações públicas do presidente não devem ser levadas a sério e que isso é apenas uma questão do fato do presidente ser um agente político, mas a gente sabe que em questão ainda mais de saúde pública tem um impacto, e ele tenta agora se descolar completamente disso, inclusive em outros temas também, tenta fingir que não teve o impacto, mesmo tendo sido dito, mesmo tendo sido enfatizado. Natália, muita gente estava esperando o silêncio do ex-ministro Pazuello, até porque ele tinha um habeas corpus, né, que dava a ele o direito de ficar calado, mas ele acabou respondendo a todas as questões, ainda que algumas respostas aí bastante questionáveis. Isso surpreendeu os senadores, o fato dele ter respondido? Isso surpreendeu, sim, os senadores, mas foi uma combinação de fatores. Os senadores diagnosticaram ali que, pelo fato dele ter esse habeas corpus, ele se sentiu empoderado, inclusive de um jeito um pouco grosseiro que ele responde, né? Quando ele questiona a qualidade das perguntas, quando ele diz
que, enfim, questionar as qualificações dele seria um absurdo e tudo mais, e ele tem essa personalidade um pouco grosseira, e o fato dele ter sido respaldado pelo Supremo também gerou uma certa confusão de até que ponto o senador Renan Calheiros poderia ir ali ao pressioná-lo. Isso fez com que essa sessão inicial de perguntas do relator fosse muito repetitiva. Os senadores diagnosticaram ali, os senadores de oposição independentes, né, que formam esse grupo, o G7, todos tiveram uma avaliação semelhante ali de que essa sessão ali de perguntas foi muito longa, muito prolixa, e que houve um erro de estratégia ali, porque em diversas ocasiões ele não foi confrontado, né, com as mentiras, com as contradições do depoimento dele. Tudo isso foi uma surpresa para os senadores em relação ao que estavam esperando da sessão de hoje, porque muita gente vê o Pazuello como um cara um pouco estourado, que no fim das contas poderia dar munição contra o governo muito facilmente, né, se fosse provocado. Pelo contrário, o Pazuello manteve a calma, manteve o controle da situação, e o resultado acabou sendo menos negativo, né, para o governo Bolsonaro do que se esperava. Ele manteve a calma, mas foi arrogante também em alguns momentos, né? Por que Vossa Excelência não tomou o comando e o protagonismo dessa negociação com a Pfizer? Pela simples razão que eu sou o dirigente máximo, eu sou o decisor, eu não posso negociar com a empresa. Quem negocia com a empresa é o nível administrativo, não o ministro. Se o ministro jamais deve receber uma empresa, o senhor deveria saber disso. Eu estou dizendo ao senhor, o senhor não comandou. Não comandou. Por favor. Não comandou. Agora, isso que você falou, Natália, de que o relator Renan Calheiros teve um tom um pouco mais ameno com o ex-ministro Pazuello do que a gente viu em outros depoimentos. Isso foi por causa do habeas corpus ou também uma tentativa de não melindrar as Forças Armadas e não acuar o ex-ministro Pazuello na CPI? Foi por diversos motivos. Tem esses motivos que você citou, tem também uma articulação prévia dentro da CPI para que ele moderasse o tom, especialmente porque o presidente Omar Aziz ele tem uma preocupação de que a CPI seja questionada se o relator for muito agressivo ou se os integrantes da CPI forem muito agressivos. A gente observa ao longo das sessões que ele tenta controlar para imprimir esse tom de moderação e, enfim, evitar aí que o relatório seja questionado judicialmente depois, o que poderia gerar problemas. Então, já havia na CPI essa ideia de moderar um pouco o tom do Renan, e acabou que hoje talvez tenha compensado demais para o outro lado. No diagnóstico dos senadores que eu ouvi depois, talvez tenha ido demais para o outro lado e tenha deixado o Pazuello falar muito livremente ali de diversos assuntos sem ser confrontado como deveria. Bom, Júlia, então vamos explorar um pouco mais dessas contradições e das mentiras contadas pelo ministro. A gente pode dizer que as mais evidentes nesse primeiro dia foram relacionadas ao caso da falta de oxigênio em Manaus e também à distribuição do chamado tratamento precoce e até mesmo do desenvolvimento daquela plataforma Trate Covid que acabava preconizando o uso da cloroquina? Eu acho que tem uma questão até que ficou bem evidenciada, que é o fato de que existem documentos ou vídeos, arquivos que comprovam que ele não tem mantido a verdade nessas declarações, tanto que num dos momentos da CPI hoje, o advogado, né, que auxiliava ele chegou a dizer que ia pedir que ele ficasse em silêncio caso uma senadora continuasse mostrando um documento que confrontava a versão do ex-ministro. Isso porque o habeas corpus dava esse direito a ele de silêncio, mas ele não tinha usado até então. E nesse caso específico que tratava de Manaus, ele vinha insistindo que só teve conhecimento da falta de oxigênio, do risco de colapso no sistema de saúde em Manaus no dia 10 de janeiro, e os senadores já possuem em mãos documentos do próprio Ministério da Saúde que mostram que isso teria ocorrido 3 dias antes, em outros diálogos, em trocas de mensagem. E isso enfraquece bastante a versão do Pazuello, deixou a defesa dele até
mais em estado de alerta. Está aqui uma documentação que foi feita pelo próprio Ministério da Saúde, em resposta, por exemplo, a uma parlamentar, a deputada Perpétua, da Câmara dos Deputados, e fala aqui claramente por que não atendeu o pedido que foi apresentado para ter acesso a essa aeronave. Está aqui claramente, posso passar a Vossa Excelência. E aí, inclusive, a própria imprensa... Não. Você pode assessorar o ministro, mas falar aqui, não, Vossa Excelência não. Ótimo, pode falar. Melhor ele ficar em silêncio do que se comprometer cada vez mais. Então, acho que tudo isso vai reforçando essas teses de que ele apresenta contradições, ele falta com a verdade, e acho que isso deve ser explorado, na verdade, até mais amanhã, que é quando os senadores vão estar mais preparados para voltar nesses pontos com ele, tentar explorar mais isso, né? E é justamente o desafio de tentar dizer para ele que algo ocorreu e ele insistir mesmo, né, com as evidências, mesmo mostrando vídeos, ele insiste, na verdade, que não ocorreu ou tenta uma nova versão para declarações que já foram dadas. No caso do Traticovid, é curioso porque ele disse, né, que era, na verdade, só uma versão preliminar, que foi vazada antes da hora, mas nós temos declarações do próprio Pazuello no início do ano em Manaus, da auxiliar dele, da secretária Mayra, que também vai estar na CPI falando sobre isso, e dizendo abertamente que o aplicativo estava sendo usado, estava sendo lançado, e agora ele tenta dizer que não, que foi um vazamento indevido, que isso tem sido apurado, mas ele tem agora uma nova versão para esse fato também. O aplicativo Tratikov, senhor ministro, está na TV Brasil, com propaganda oficial, no dia 19 de janeiro de 2021, na minha cidade, na cidade de Manaus. No caso da cloroquina, também, quando ele falou desse assunto, também ele tentou mais uma vez proteger o presidente, dizendo que ele jamais teve qualquer ordem direta do presidente em relação a isso. E nós temos os ministros anteriores, inclusive o Nelson Teich, a qual o Pazuello era inicialmente subordinado, que deixou o ministério justamente por conta disso, e também é uma questão a ser explorada. Esse caso específico de Manaus parece ser o calcanhar de Aquiles do ex-ministro, né, Júlia? Foi o único momento do depoimento em que ele usou habeas corpus para não responder uma pergunta sobre isso, justamente porque há muitos documentos e uma relação ali direta de causalidade, né, entre a falta de oxigênio e as mortes que ocorreram em Manaus. É mais fácil mensurar isso do que mortes, por exemplo, causadas pela cloroquina, ou pelo tratamento precoce, ou até pelo Tratikov, né? Sim, e é também o grande fato que originou a CPI, acho que é a grande questão que é o fato concreto que eles chamam que precisa ser apurado, né? A gente fala de muitas questões que são mais amplas, mas esse é um caso específico em que realmente é possível mensurar o impacto, né, das ações, das omissões, que é o que eles buscam. Então acho que é o que evidencia mais, é um estado que o Pazuello teve muita participação, ele esteve lá, então acho que tem o próprio inquérito do Ministério Público Federal, existem já evidências mais evoluídas, né, sobre esse tema. Agora, com relação às vacinas, né, Júlia, também ficou meio estranha a argumentação relacionada às negociações com a Pfizer para a aquisição da vacina. O ex-ministro disse que sim, respondeu aos contatos da empresa, e há contradições claras, né, nas versões do ministro e de outros depoentes em relação a essas tratativas para a compra da vacina, né? Sim, inclusive em relação ao presidente da Pfizer, porque ele disse que a Pfizer teve propostas ignoradas, né, por 3 meses, e o Pazuello fala que não, que teve um contato constante da equipe técnica com a equipe da Pfizer, e inclusive ele prometeu mostrar esses documentos, provar isso de alguma forma para a CPI, mas isso realmente ficou em aberto, e é uma das grandes questões, eu acho, que foram levantadas pela comissão e que vai ter que ser apurada, que é porque essa negociação demorou tanto. O Pazuello tentou levantar várias questões, mas eu acho que o principal ponto é realmente a falta de resposta que o governo brasileiro deu para uma empresa que poderia oferecer esses imunizantes com mais agilidade, né, da forma que nós precisávamos. A disposição dos senadores ali pareceu de fazer realmente uma cariação, né? Porque as informações que o Pazuello deu na CPI
distou completamente do que disse o ex-presidente da Pfizer Brasil, atualmente gerente-geral para a América Latina. Contrariam também o depoimento do Fábio Weingarten, e os senadores bateram muito nessa tecla, né, Júlia? Sim, o vice-presidente da CPI, o Randolph Rodrigues, chegou a brincar depois da sessão que, se for fazer a cariação com todas as inconsistências que o Pazuello fez, não daria tempo para a CPI trabalhar. Mas eu acho que principalmente essa questão do presidente da Pfizer poderia ser um ponto a ser explorado, e a questão do Fábio eu acho que já é considerado descartado, porque o próprio Fábio teve o depoimento desacreditado pelos senadores, já que ele chegou a querer desfazer o que ele havia dito, por exemplo, em entrevista à revista Veja. Então, nesse caso também já ficou um depoimento que é considerado mais delicado, mas eu acho que a questão da Pfizer deve voltar à discussão na CPI também. Eu acredito, e aí vem uma posição muito pessoal minha, que o presidente da República, ele tem na cabeça dele outros pensamentos quando ele está agindo dessa forma. Ele está, na minha visão, tratando também a parte do psicossocial, a parte da posição do povo em acreditar que isso aí vai passar. Júlia, sobre aglomerações causadas pelo presidente e o desdém que o presidente demonstra quanto às medidas de distanciamento social que vem desde o início da pandemia. Aliás, é muito interessante esse argumento que o ex-ministro Pazuello levou à CPI para justificar isso, dizendo que seria uma abordagem psicossocial por parte do presidente. O que ele tentou dizer com isso? É curioso porque realmente ele revisita vários episódios, várias posturas, e tenta agora mudar, né, a configuração. E segundo ele pensa na saúde como ministro, e o presidente tem que pensar em outros prismas. Ele falou também em outro momento que o presidente tem que manter viva a esperança da população, né, em um cenário de melhora na questão da saúde, da pandemia. Então, acho que ele quis dizer que o presidente tenta trazer um clima de normalidade, realmente ignorando as orientações, as recomendações da saúde. Isso enquanto o número de mortes só crescia, né? Exatamente. Eu acho que ele tem uns argumentos que dependendo do ponto de vista, ficam até mais complicados para o presidente, porque nesse caso ele se coloca como uma pessoa que está se preocupando com a saúde, e o presidente em outra posição, em tese pensando em outros pontos, mas realmente nesse caso, né, ignorando certos pontos da área dele. Júlia, o que a gente pode dizer do comportamento do senador Flávio Bolsonaro nessa CPI? Porque o Flávio tinha uma atuação até um pouco apagada no Senado, ali no auge das investigações das rachadinhas, era tido como um sujeito um pouco mais afável do que o restante da família, né, mais moderado do que os irmãos, e ele tem sido muito incisivo nessa CPI da Covid, até se exaltado em alguns momentos, já falou um palavrão ali para o relator Renan Calheiros, já o chamou de vagabundo. Tem uma inflexão aí na atuação do Flávio Bolsonaro antes da CPI e depois da CPI? Realmente ele tem tido uma atuação bem pontual na CPI, e muitas vezes ele atua, acho que como um líder informal do governo, até nas articulações aqui nos bastidores, ele tem um bom trânsito, mas não aparece muito. Na CPI ele tem escolhido bastante os momentos que ele vai aparecer. Teve a semana passada que ficou muito marcada pelo fato de ele ter xingado o relator, e depois isso até foi reforçado no discurso do presidente, numa demonstração de que foi uma jogada ensaiada. No depoimento do Fábio Weingarten, ele teve também umas participações pontuais, contestou, ficou do início ao fim. E hoje também um outro grande aliado do governo, que é o Pazuello, e também representa um risco, né, para a imagem do governo. Ele também ficou presente do início ao fim, fez algumas provocações, também fez pontuações. Eu esperava, coloco aqui uma coisa interessante, da mesma forma que eu esperava ter mais conversas com o presidente, eu quero dizer também que eu esperava que eu pudesse conversar mais com o Flávio, com o Eduardo, com o Carlos. Vamos conversar mais, Pazuello. Então eu acho que daqui para frente a gente pode de fato ver ele aparecendo mais, mas eu acho que realmente ele seleciona, ele não aparece muito, né? Eu acho que ele está escolhendo os momentos de maior necessidade, que o governo precisa de uma defesa mais contundente.
Bom, Júlia e Natália, vocês estão desde antes das 9 da manhã, né, no Senado, circulando, conversando com todo mundo, e agora tem expectativa para quinta-feira, para essa segunda sessão com o Pazuello. Qual é a expectativa? Os parlamentares de oposição independentes vão mesmo para o confronto, vão continuar atacando esses temas sobre os quais a gente já mencionou, tentar desfazer contradições e expor mentiras? Alguma tática coordenada está prevista, Natália? Para essa quinta-feira, a estratégia é insistir em alguns pontos ali das respostas do Pazuello que foram, enfim, contraditórios, mentirosos, devem sim voltar a ser discutidas. A questão do atraso, né, na resposta à proposta da Pfizer, essas contradições também de quando exatamente o governo foi avisado sobre a crise em Manaus, todos esses pontos na compreensão ali dos senadores da CPI não ficaram muito claros assim no depoimento. Então a gente vai ver muitas vezes os senadores voltando aos mesmos assuntos, né? Talvez haja essa repetição aí, e em termos de estratégia coordenada, o que há é isso, essa vontade de um grupo ali mais próximo ao presidente da CPI de voltar sobre esses temas e expor abertamente as contradições de uma maneira que não foi feita nessa quarta-feira. Da parte do governo, eu acho que a gente pode esperar também. O governo tenta, com a CPI, apesar das dificuldades, emplacar uma narrativa, né, tentar mostrar a versão deles dos fatos que ocorreram. Então eu acho que com o Pazuello eles ainda não conseguiram aparecer muito, mas amanhã eles devem também reforçar o discurso, principalmente essa proteção ao presidente Bolsonaro, e tentar argumentar que a responsabilidade maior foi do governo estadual, por exemplo, no caso do Amazonas, e em outras situações tentar tirar essa responsabilidade do governo federal. Natália Portinari, Júlia Lindner, muito obrigada pela participação, bom trabalho para vocês e mais um dia intenso de CPI. Valeu, gente, muito obrigado e bom trabalho. Obrigada. Obrigada. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi do João Pedro Fragoso e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.